Já para arrebentar com a gente logo de cara. Graças e paz, queridos. Antes de entrar no sério, né, a gente tá todo mundo brincando, então também vou fazer parte, né? Nada demais, né? Tudo voltou ao normal no Rio de Janeiro. Quarta-feira tem mais, não fiquem tristes. Brincadeiras à parte, tá todo mundo de terno aí, tem um monte de gente de terno. Gente, vamos... Oi? Alguém falou ali. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 1 Reis 19, capítulo 13. Versículo 13, desculpa. Primeira Reis 19, versículo 13. Depois você já pode abrir também aí no Salmos 91, tá? Ouvindo, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: "Que fazes aqui, Elias?" E o Salmos 91, versículo 1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, eu te peço, se eu posso estar me dirigindo nesse momento, que não seja o Márcio falando, mas que o Senhor possa colocar aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua casa nesse momento, através da minha voz, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós iremos refletir um pouquinho sobre esconderijo. Segundo o dicionário, esconderijo é um lugar onde alguém se esconde ou esconde algo. E aí ele me dá algumas palavras semelhantes: abrigo e cova. E aí podemos pensar também no verbo esconder. E aí também fui procurar palavras semelhantes: ocultar e guardar. E aí essas duas referências que eu li aqui, ela vai falar sobre o esconderijo de Deus, o esconder-se em Deus, e o esconderijo que nós criamos, o esconderijo criado pelo homem. E aí entendemos que o esconder-se em Deus é o local ou o momento, né, de sermos cuidados, de sermos tratados, de descansar no Senhor, um refúgio. E o esconderijo do homem, o contrário. Então, para a gente começar a questionar, a conversar a respeito, tem duas perguntas para você pensar aí. Aonde você está? E o que você está fazendo? O Salmos 91, no versículo 1, ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí, para a gente começar a falar aqui, primeiro nós vamos falar a parte boa, né? Quando a gente, às vezes, fala, tem duas notícias para você, uma boa, outra ruim. Alguns preferem a boa primeiro, outros preferem a ruim, enfim. Mas eu vou começar pela boa. Vou começar pelo esconderijo do Altíssimo. E eu não sei você, mas muitas das vezes ao ler esse versículo e pensar sobre o esconderijo do Altíssimo, às vezes eu pensei que o esconderijo do Altíssimo era o lugar para eu ficar tranquilo,
sem fazer muita coisa ali, curtindo o colo do papai, ficar ali sendo tratado, sendo cuidado. Mas, como a gente já ouviu várias vezes, a sabedoria de Deus é loucura para nós. Na verdade, o esconderijo do Altíssimo não é um lugar para você ficar ali sentadinho e curtindo a vida doidado. No versículo 7, fala o seguinte do Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita. E ali você vai vendo que o esconderijo, você está fazendo alguma coisa, você está lutando. Se a gente pensar em guerra, quem curte filme de guerra, você está ali guerreando firme e forte. Então você não está de boa, sentadinho. E aí eu coloquei aqui pensando em nós, que estar habitando no refúgio do Senhor não é estar sentado nessa cadeira confortável da 100. Se você acha que é só ficar sentado, eu sei que em alguns momentos da nossa vida, que nós vamos para o refúgio do Senhor, a gente precisa dar um tempinho e ser cuidado e ser tratado, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas das vezes a gente quer falar que a gente está no esconderijo do Altíssimo, e aí você está no esconderijo do Altíssimo desde que você levantou as mãos para Jesus até hoje. E aí tem gente que tem 20, 30 anos, 40 anos, uma semana, 6 meses, não sei, mas você está uma vida inteira no esconderijo, falando que está no esconderijo do Altíssimo. E quando você vai ler lá o Salmos 91, que é a passagem mais conhecida, falada sobre o esconderijo do Altíssimo, não é isso que ele está relatando ali. Ele está relatando ali que o Senhor vai cuidar de você em meio a tudo aquilo que você precisa viver, e Ele vai te lançar para você viver. Então, o esconderijo do Altíssimo, na verdade, você não está se escondendo de absolutamente nada. Você está, na verdade, ali fazendo a vontade dEle e guardando a sua palavra. O esconderijo do Altíssimo, a morada do Altíssimo, é, na verdade, o local que você guarda a palavra do Senhor, que você ama a Deus, que você busca cumprir os seus propósitos. Então, se você está buscando cumprir os propósitos de Deus, se você está praticando a palavra de Deus, isso significa que você está habitando com o Altíssimo e está nesse esconderijo. Então, se você está fazendo isso, show de bola para você. E como é que eu sei se eu estou fazendo isso? Em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, tem só uma dica, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, como eu falei, se você está indo, se você está pregando a palavra, se você está fazendo discípulos, então você está com o Senhor, você está no refúgio dele. E como eu falei, se você está só sentado, sem fazer muita coisa ou não fazendo nada, na minha visão, de repente você pode ter outra, mas na minha visão, você não está fazendo o ID. E a gente precisa, isso é uma ordenança, não tem meio termo. Foi uma ordenança que nos foi dada de você ir e fazer discípulos por todas as nações. E o fazer discípulos, eu sou discipulado por alguém, né? Eu sou discipulado pelos pastores Aldo e Carla. E eu tenho que me relacionar com o Aldo, e para eu ser discipulado por ele, para poder ter esse discipulado, para fazer discípulo, precisa ter esse relacionamento. Então, primeira coisa de indicativo de esconderijo do Senhor, você precisa se relacionar com os irmãos. E o fazer discípulo não quer dizer que você precisa estar liderando uma célula. Você faz discípulo na sua escola, você faz discípulo no seu condomínio, você faz discípulo no seu trabalho, você faz um discípulo naquele ônibus ou naquele trem que você pega todos os dias, porque não se engane, todo esse universo está olhando para você. E a sua postura já é um meio de você estar fazendo discípulos. Porque aquela pessoa que está lá
na sua empresa, no seu trabalho, que praticamente não tem tanto contato assim com você, ela está ali olhando para você. Se você trabalha na rua, meu irmão, a sua postura como um crente, como uma pessoa que guarda a palavra do Senhor, você está fazendo discípulo ali, porque ele vai observar você, e se você tem uma postura correta, ele vai olhar para você e vai ver, esse cara ali, eu preciso copiar algumas coisas, e ali você já está fazendo discípulo. Então, nesse momento, você está demonstrando que você está habitando na morada do Altíssimo. E aí a gente começa a falar sobre o grande problema. Eu sei que você já ouviu falar isso várias vezes, já ouvi várias vezes aqui na igreja, e a grande loucura é que ao invés de ficarmos nesse lugar, eu e você, talvez você não, mas eu, sempre procuro dar uma ajudinha, né? Então eu vou dar minha ajudinha para Deus. E aí nessa ajudinha é que eu começo a fazer meu esconderijo. E aí nesse meu esconderijo, eu não tenho descanso, eu não tenho abrigo, eu não tenho cuidado, eu não tenho alegria alguma nesse esconderijo. E aí por isso eu fiz aquele questionamento de o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. O que você está fazendo diante da glória do Senhor na sua vida? Porque são tantas desculpas, são tantas barreiras, são tantos questionamentos ou medos que a gente coloca nesse relacionamento que a gente tem com o Senhor, e a gente vai criando várias desculpas e vai sempre buscando uma explicaçãozinha ali, outra aqui, que sinceramente parece que o nosso Deus é nada. O que essas nossas atitudes falam é que o nosso Deus é nada, simplesmente não é nada. Todas as canções, liturgias, toda essa oratória que a gente vê nos nossos cultos aqui, quando nós praticamos esse ato de criarmos esses esconderijos, isso se torna uma grande mentira. Porque, ao invés de estarmos escondidos nele, ao surgir um pequeno desafio, ao menor desafio que surja, o medo de encarar esse desafio, o terror por tudo aquilo que está acontecendo, a gente vai lá e cava a nossa cova. E aí, nós vamos caminhar um pouquinho em alguns textos e ver alguns personagens que criaram as suas covas, né? Assim como nós também criamos as nossas covas. E o texto de Reis que eu li, que é uma passagem bastante conhecida, fala que o profeta Elias, após derrotar os profetas de Baal em nome do Senhor e os exterminar, é ameaçado por Jezabel e com grande medo de morrer ele foge. Depois de caminhar por 40 dias, chega ao monte Horebe e vai se esconder. E lá o Senhor o chama para uma conversa e pergunta: o que você está fazendo, Elias? Elias, numa linguagem mais atualizada, né? Ele era o cara. Elias, a gente pega esse texto ali, as maravilhas feitas pelo Senhor através de Elias, você pode ver ali que ele era extremamente usado pelo Espírito Santo do Senhor.
mesmo logo após esse episódio ali, né, não chove, chove, fogo consome água, mata profeta. Meu irmão, só nisso daí ele já poderia já não temer absolutamente mais nada, sabendo o que Deus pode fazer. Mas não foi isso que aconteceu. Jezabel, que era uma grande autoridade na comunidade, né? Era uma grande autoridade ali no povo de Israel. Ela, ao saber de tudo aquilo que tinha acontecido, ela libera uma palavra de que, assim como Elias fez com os profetas de Baal, assim seria feito com ele também. E isso fez ele tremer na base. Ele sucumbiu, né, no momento da sua vida ali, ele sucumbiu ao poder e à autoridade dos homens. Ele passou a dar ouvidos ao que essa autoridade falou para ele. Não é diferente de nós. Muitas das vezes, ao ouvir alguma palavra de alguma autoridade, e aí aqui era uma autoridade no sentido, você pode botar político, né, o que for, mas aí eu estou querendo trazer para uma autoridade que você considera, e aí pode ser um governante ou não, pode ser o governante da sua casa, né? E aí essa autoridade, de repente, libera uma palavra. A gente sabe que muitas das vezes a gente dá espaço para o inimigo e acaba falando coisas que não é para falar, e às vezes uma palavra de uma pessoa que você considere bastante, ela te fere a tal ponto de você travar, como Elias travou. Foi o que eu coloquei aqui, linguagem atual. Ele travou. Ele simplesmente, tudo aquilo que ele vinha vivendo, ou que ele tinha acabado de vivenciar com o Senhor, ele travou diante daquela palavra que ele recebeu. E aí no texto ele dispensa o seu moço, e ele vai caminhar pelo deserto, e ele vai fazer outras coisas que não era aquilo que Deus tinha determinado para ele. Então, um dos esconderijos que nós acabamos fazendo para nós é esse, da gente dar ouvidos, da gente ficar preso a alguma palavra. Da gente ficar preso e a gente fica, não, foi porque há 15 anos atrás um líder falou isso, e aquilo me travou, e nunca mais eu fiz isso ou aquilo outro. E todo o propósito que Deus tem para a sua vida está aí parado, porque você está nessa cova, está nesse lugar de morte. Aí eu quero só dar um pequeno testemunho relacionado à minha vida, da minha família. Em 98, né, eu estava num bom emprego e tinha passado no vestibular da UERJ, então estava encaminhando, né, a vida, estava ainda com 19 para 20 anos lá na época. E aí a gente resolveu, assim, deu na cabeça, né? Vamos mudar de estado. Vamos largar tudo e vamos mudar de estado. Já estava noivo com a Adriana e vamos mudar de estado. Um monte de gente, algumas, falou, ó, pensa bem, não faz isso, enfim, tal, mas já tinha colocado no coração de que era para ir e fui. Não só eu, como a Adriana também foi, os pais dela, sendo que foram 3 anos de só prova, só derrota. Muito difícil. Desempregado e nesse período lá, depois a gente casou, e muita dificuldade. E dificuldade que perdurou, não só naquele tempo que nós moramos lá, mas depois a gente resolveu, falou, vamos largar isso tudo, vamos voltar para o Rio, e voltamos para o Rio. E depois de quase 3 anos de volta no Rio,
trabalhando no supermercado. Quem trabalha no supermercado sabe que é duro, você não tem folga domingo a domingo, salário baixo. E nesse período de sofrimento lá no outro estado, eu fiz o concurso para o banco, que é onde eu trabalho hoje, e só que eu não conseguia uma classificação que era para ser chamado logo, esqueci até do raio do concurso, e depois de bastante tempo, com quase 4 anos, no último mês de validade do concurso, eu fui chamado. Sendo que essa minha vivência, na minha cabeça, eu não voltaria nunca mais para lá. E o chamado para eu trabalhar era para eu ir para lá. E eu tinha vontade nem de ir, de largar, de não queria nem tomar posse. E uma pessoa, o pastor da época, que foi canal de Deus para a minha vida, porque eu liguei para ele e falei, não sei se eu vou não, porque eu fui para lá, praticamente passei fome, muita tristeza, e ele conversando, e conversou comigo e orientou, e liberou a palavra de que não era para eu ficar preso naquilo ali que eu tinha vivido, todo aquele problema. E aí nós fomos e estamos aqui. Então, assim como você, e não só nesse episódio, em outros episódios da minha vida, algumas situações, algumas palavras que eu recebi, eu também procurei a minha cova para poder enterrar. E seguindo, em Gênesis, no capítulo 3, também outra história muito conhecida por todos nós. Gênesis, no capítulo 3, vai falar sobre a queda de Adão e Eva, queda do homem. E vai falar de mais um outro esconderijo. Gênesis, capítulo 3, no versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Onde você está? Duas perguntas até o momento. Onde você está? E o que você está fazendo? Com Elias foi o medo da autoridade, né, de uma palavra que ele recebeu, que fez com que ele se escondesse. E já com Adão e Eva, como todo mundo sabe, o pecado. O pecado fez com que eles fossem se esconder. E aí que Deus lhe perguntasse para eles onde você está. Nós fomos chamados a viver no jardim com o Senhor. Não estamos mais no jardim do Éden. Mas a essência do jardim, ela está aqui. A essência do jardim é a presença do Senhor. E quando Jesus deixou para nós o Espírito Santo como consolador habitando em nós, foi isso que aconteceu. Você tem essa essência do jardim todos os dias na sua vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o jardim do Senhor, ele está com você todos os dias. E aí o que Adão e Eva fizeram? Eles desobedeceram, pecaram. E aí a história fala que eles foram se esconder no meio das árvores. E lá no meio das árvores escondidas, eles fizeram uma roupinha de folhas lá para poder esconder a vergonha. Eu acho que aquelas folhinhas não estavam nem escondendo muita coisa. E é justamente como a gente faz também. A gente acha que, cavando o nosso esconderijo lá, que a gente está se escondendo do Senhor, porque a gente pecou. E aí, Deus perguntou para eles e pergunta para nós, onde você está?
porque Ele te deu o Espírito Santo para poder falar com você, e quando você está próximo de desagradar o Senhor, de pecar, de dar ouvidos a Satanás, o Espírito Santo, ele te incomoda, com certeza. E mesmo assim, a gente erra, a gente peca. E se afasta e vai se esconder em algum lugar. E vai viver, muitas das vezes, uma vida de pecados que nos afasta de Deus. Com certeza você já ouviu que um abismo, ele chama outro abismo. Ao invés de você sair desse esconderijo de pecado, você vai se afundando ainda mais. Ao invés de cavar aquela covinha de 1,50 m que você de repente sai, você vai fazendo buraco, e vai se afundando cada vez mais. E nessa manhã, se esse tem sido o seu esconderijo, o pecado, é uma manhã que você pode gritar lá do fundo e pedir socorro. Essa manhã é uma manhã de você abandonar o pecado, sair desse esconderijo do pecado e ir para o repouso, para o abrigo do Senhor e ser cuidado por Ele. Então não deixe passar essa manhã na sua vida. O outro esconderijo, ele tem a ver com negligência. Em Mateus, no capítulo 25, dos versículos de 14 a 30, nós temos a parábola dos talentos. E no versículo 25, o servo que recebeu um talento diz que por medo do seu senhor, ele esconde o talento para o devolver quando do seu retorno. E aí está a negligência. E aí eu peguei aqui algumas coisas que eu achei bastante interessantes nessa parábola. Se você for ler, depois você pega em casa e vai ler. Primeiro, nessa parábola ali são citados 3 servos. E aí fala que o Senhor tinha confiança nos 3. Uma outra coisa, ele conhecia perfeitamente os 3. Porque fala que, segundo a sua capacidade, ele liberou deu 5 talentos para um, 3 para o outro. 3 ou 2, agora me confundi. E deu 1 para o outro. Então, o Senhor conhecia muito bem. E por conhecer muito bem, é que ele confiava nesses 3. E outra coisa, que todos eles tinham ou tiveram a mesma chance de multiplicar aquela riqueza que eles receberam. E apenas um que resolveu esconder. Os 2 que não esconderam nada, eles lucraram o mesmo percentual. Então, a galera aí, tem a galera que trabalha com finanças e tal, eu também trabalho. O lucro foi igual. Porque às vezes a gente pensa, não, porque o cara que recebeu 5 ficou com 10. Não, quando você vai ver lá matematicamente, o lucro foi igual para os 2. E esses 2 que justificaram aquela confiança do Senhor neles, quando o Senhor chega e vai conversar com eles, no retorno, eles não descrevem o Senhor como um homem severo, de que ficou com medo, enfim. E
O que me leva a crer também que, de repente, o relacionamento, a visão que eles tinham era outra em relação ao que foi negligente. E aquele que foi negligente, ele não apenas deixou de investir, como enterrou a riqueza recebida, que é a negligência total com a confiança recebida. Talvez seja o nosso caso em alguns momentos, porque a palavra diz que o Senhor confia e confiou em todos, assim como Ele confia em todos que estão aqui. Deus te deu um propósito, Ele te confiou esse propósito, Ele te confiou essa riqueza. E o que você está fazendo com essa riqueza? Você está multiplicando essa riqueza ou você está enterrando essa riqueza? Porque aqui já foi, como a gente diz, no 8 ou 80. Porque ou você está enterrando ou você está multiplicando. Não tem meio termo. E a gente gosta de criar meio termo. E para Deus não tem o meio termo. Ou você, como a gente cantou ainda há pouco, ou você está gastando a sua vida por inteiro, ou você está retendo aquilo que Deus te deu para você multiplicar e compartilhar. Então, o outro esconderijo é esse, a negligência com aquilo que Deus tem depositado na sua vida para você usar e multiplicar. E aí não tem um jeito de você fazer isso se você pegar e não se relacionar, porque para multiplicar, ele precisava negociar, ele precisava se relacionar para você multiplicar essa riqueza. Então você precisa multiplicar. E seguindo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Em 1 Samuel, a gente vê a história de Saul. E no 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, fala o seguinte: Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. E disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. E aí vai seguindo a história, no versículo 22, quando ele vai apresentar o ungido para o povo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí, escondido entre a bagagem. Qual tem sido a sua bagagem? A gente sabe todo da história de Saul, eu não vou me ater sobre a história dele, os erros que ele cometeu à frente, mas nesse ponto específico aqui do início que começa a ser relatado. Fala que ele foi escolhido por Deus, o povo queria um rei, ele foi escolhido por Deus e Samuel foi lá e ungiu o rei e deu a ele a autoridade. Esse era o símbolo da autoridade que era dada. E ali naquele episódio, Samuel fala que ia acontecer algumas coisas, ia acontecer isso, aquilo outro e tal, e algumas coisas que Deus que foi falando. E Saul, ao ir no caminho dele, antes dele se esconder, tudo aquilo que Samuel foi falando para ele foi acontecendo. E aí, como os outros ali, então Saul também foi vendo o poder de Deus. Olha, o profeta falou e foi acontecendo. E isso era o sinal de que realmente era o sinal de Deus para aquelas pessoas. E foi dado a ele essa autoridade, foi dado a ele essa unção.
sendo que na hora H, né, de mostrar, ó, esse aqui é o meu ungido, ele foi se esconder nas bagagens. E aí, algumas coisas a gente fica carregando como bagagem, a gente não quer largar, né? Fica com aquela bolsinha da viagem ali, cativa, e quer ficar carregando. Ele foi ungido para reinar sobre Israel. Foi-lhe dada autoridade, e o medo de exercer essa autoridade e cumprir um propósito fez com que buscasse se esconder em meio a essas bagagens. Deus te chamou. Ele te falou sobre o que tem para a sua vida e por que você está escondido. Por que você e eu procuramos motivos em meio às coisas que já vivemos e que guardamos cativas? Nós guardamos tudo isso para não viver tudo aquilo que Jesus preparou para a nossa vida. Não se prenda à timidez, ao medo, frustrações ou mágoas. E aí são algumas das bagagens que a gente carrega. Não fique preso às mágoas. Talvez nós já há algum tempo estamos liderando algumas coisas aqui na igreja, já lideramos de adolescentes para jovens casados e agora passando pela Rede Alerta. Então talvez você que está aqui, talvez eu já te magoei. Não fique preso a essa mágoa. Não carregue essa bagagem. Porque essa bagagem, ela está atrapalhando de você viver tudo aquilo que Deus colocou na sua vida para você viver. De você cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Então não fique preso às frustrações. Não fique preso à timidez, ao medo. O medo nos paralisa. A gente precisa encarar o medo. Para mim é um grande desafio de estar aqui falando. A igreja parece que fica até muito maior do que ela é. Então, a timidez, ela pode te bloquear. O medo, a vergonha, mas principalmente as mágoas e as frustrações. E não é mais tempo de você ficar carregando essa bagagem. A palavra fala que o jugo do Senhor é suave, que Ele carrega as suas angústias, os seus sofrimentos. Entregue para Ele. Entregue para Ele essa bagagem. Para de carregar essa mochilinha nas costas, cheia de coisa. Para de ficar com vergonha e com medo de pedir ajuda. Porque era uma novidade, não só para Saul, como para o povo. Mas Deus tinha colocado ali Samuel para poder ajudar Saul. E nesse momento ali ele ficou tímido, com vergonha de encarar e de receber essa autoridade. Você recebeu a autoridade do céu para poder fazer a diferença. Não estou falando aqui de líder de ministério, de você ser líder de célula, de ser pastor de igreja. Eu estou falando da nossa vida no dia a dia. Você recebeu a autoridade do céu para você fazer a diferença no seu dia a dia. Não é hora de você ficar mais escondido, agente secreto. É hora de sair, larga tudo isso daí. Porque tem pessoas esperando só você abandonar sua mochilinha de desculpas para poder ouvir sobre a autoridade e sobre aquilo que Deus tem ministrado na sua vida. E aí eu vou para mais uma coisa que aconteceu conosco. Eu me converti ainda adolescente. Eu gosto muito de cantar, de música.
quase não tem cantado, mas eu gosto muito de cantar, a gente canta mais em casa. Mas o participar do ministério de louvor, por muitos e muitos anos, foi para mim um esconderijo, e não era o esconderijo do Altíssimo, era o esconderijo meu. Pô, não entendi, Márcio, você estava trabalhando, tal, sei o quê. Sim, porque eu participando do ministério de louvor, eu muitas das vezes não precisava me relacionar nessa questão de tratamento, de ser tratado. O participar de um ministério, para mim, era eu estar exercendo, então na minha cabeça eu estava exercendo um dom, um chamado de Deus, algo que eu gosto. E fazia isso, não só eu contra a Adriana, que a gente sempre participou, fazíamos isso com zelo, porque a gente nunca foi de dar furo, então a gente fazia isso com muito zelo. Só que o estar participando daquilo ali, eu não queria ser tratado de várias coisas. Então, para mim, mesmo estando na igreja, isso era um esconderijo. Eu estava me escondendo, trabalhando, mas sem me deixar ser cuidado. Porque quando eu comecei a trabalhar com célula, de fato, e não só ir para a célula, não é que eu não participava de discipulado, não, participava. Eu tenho líderes aqui dessa época, e que me discipulavam, que me ajudavam. Só que muitas coisas que precisavam ser tratadas, precisavam de que eu realmente fosse buscar esse relacionamento. Não era relacionamento com os pastores, relacionamento com os irmãos. E muitas das minhas dificuldades, é mais uma dessas loucuras de Deus, todas as minhas dificuldades, quase todas elas, ou se não forem todas elas, as pessoas que chegavam para participar da célula era a mesma dificuldade que eu. Então, para eu falar, como em outro episódio que eu preguei aqui, que eu falei sobre da minha ausência paterna, eu fui lidar com pessoas com a mesma ausência paterna. Para eu falar de outras dificuldades, de que muitas das vezes eu não busco ajuda, eu estava com pessoas ali que também não buscam ajuda. Então é você ter que falar, e quando você vai falar, você tomando uma paulada na tua cabeça e tendo que ser tratado para poder tratar. E eu não estou falando para você que sair desses esconderijos não dói. Dói. Como eu falei, se você cavou, para você subir, querido, você vai se ralar de novo. Porque como a gente aprende na questão da saúde, que para você sarar algumas feridas, aí a galera que trabalha com isso, muitas das vezes vai raspar aquela ferida ali para poder você ser curado. E aí, como eu falei, todos esses personagens aqui que eu li, e aí você pode pesquisar vários outros, todos eles viveram várias coisas com o Senhor. Todos eles experimentaram da glória de Deus, viram a palavra de Deus se cumprindo em suas vidas, aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer e realmente aconteceu. Só que eles também deram ouvidos a pessoas erradas, a palavras que não eram a palavra de Deus. E se desviaram daquilo que Deus tinha preparado para eles. Quando o medo tomou conta deles, eles buscaram o seu próprio caminho, o seu esconderijo. E se perderam na promessa. O grande terror nosso é o medo de largar aquilo que a gente acha que a gente tem que carregar, é o medo de pedir uma ajuda, é o medo de encarar o desafio, o medo. E aí a gente tem, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então,
Lance fora o seu medo. E eu me lembrei do povo de Deus, povo de Israel, que no deserto era um caminho de 40 dias. E aí foram mandados espias. Irmãos, já tinham a promessa de que aquela terra toda era deles. Mas mandou os espias para ir lá. E aí, o que que aconteceu? O medo. O refúgio do Senhor estava lá, a promessa estava lá. Só que para você tomar posse daquela promessa, você tinha que encarar gigantes, tinha que encarar um monte de coisa. Mas eles já tinham a promessa do lugar. E aí o medo fez com que decidissem não encarar. E aí o que era para ser 40 dias viraram 40 anos. Não só isso. Toda a geração não tomou posse da promessa, somente Josué e Caleb que entraram. E a galera que foi mais nova, que foi nascendo ali. Então, o medo, ele faz com que você permaneça no deserto. No nosso linguajar, né? E o que tem para você é uma terra que mana leite e mel, cheio de coisas, cheio de riqueza. Só que você vai precisar encarar. Vai precisar sair desse esconderijo. E aí, voltando em Elias, a gente tem aqui a dica de como é que a gente faz para a gente sair desse esconderijo. Alguma das dicas, né? Que alguma das vezes, o Espírito Santo de Deus ele vai falar diretamente com você, sem precisar usar outra pessoa. Porque ali nesse texto, o Espírito Santo fala com Elias e dá uma ordem para ele. E aí ele vai e está lá na porta da caverna. E aí vem um vendaval, vem um terremoto, fogo. E aí na brisa suave, ele diz que o Senhor estava na brisa suave. Então, de repente, o Espírito Santo de Deus já falou com você para você sair desse esconderijo. Mas em outras ocasiões também, não deixa de ser uma atuação do Espírito Santo, mas Deus pode usar uma pessoa para te ajudar a sair desse esconderijo. E aí, a gente pega a história de Davi com Betseba. Ele foi lá e adulterou e cometeu pecado. E então o profeta Natã vai lá e confronta Davi. E aí, após esse confronto, é que ele foi buscar um conserto com o Senhor. Então, se você está no pecado, ou se você está dentro da caverna, enfim, não sei qual o esconderijo que está sendo criado ou que você criou, o Espírito Santo ele fala diretamente com você, o Espírito Santo ele usa pessoas para poder falar com você e apontar daquilo que você precisa para sair disso. E aqui nessa casa, dia após dia, domingo após domingo, é falado disso de púlpito aqui, de que você precisa se relacionar, buscar na sua célula, seu líder de célula, os pastores, enfim, todo mundo acessível, para que você mude a sua rota. Você mude a sua rota de ir para a cova para ir para o abrigo. De ao invés de ocultar, você guardar. Então saia do oculto.
Como eu falei, vá para o esconderijo de Deus. O esconderijo de Deus, você não vai estar escondido dos irmãos, não. Você vai estar escondido das coisas do inferno. Vá para o esconderijo do Senhor. Porque quando estamos vivendo nessa caverna, a gente não consegue enxergar tudo aquilo que Deus fez. E quando Elias sai dessa caverna, é falado para ele ungir o rei da Síria, se eu não me engano. É para ungir um rei também lá em Israel. E para ungir a Eliseu. Olha quanta coisa que ele tinha que fazer e que ele foi fazer depois que ele saiu da caverna. Ele foi liberar a autoridade sobre a vida de 3 pessoas. Autoridade política no terreno e autoridade espiritual sobre a vida de Eliseu. Então, saia da sua caverna. Porque Deus quer liberar vida através da sua vida. E liberando tudo isso, você está cumprindo o propósito de Deus para você. O que você está fazendo? Onde você está? O que você está fazendo com o propósito de Deus na sua vida? Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Eu não sei o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu. Mas nessa manhã, o Ministério de Louvor vai estar entoando uma canção. E se você entende que você precisa sair desse esconderijo no qual você se meteu por conta própria, que você cavou aí, que você precisa sair dessa cova, eu vou pedir para você vir aqui à frente. Eu vou pedir para os pastores estarem aqui para poder orar por você. Mas nessa manhã, você tem a oportunidade de pedir ajuda para sair do seu esconderijo, de abandonar o medo, de abandonar a mágoa, deixar a mágoa de lado, as frustrações. Talvez você, como eu, veio de outra igreja para cá, e às vezes a gente carrega a frustração, as tristezas e as mágoas de outras igrejas que a gente passou e acaba não vivendo tudo aquilo que Deus está te chamando para viver. Então, se nessa manhã você quer largar tudo isso daí e pedir ajuda, vem aqui à frente. A gente estará orando por você. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo
Pai querido, que nessa manhã, Deus, toda mágoa seja desfeita no coração. Se alguém não quis levantar por algum motivo, Deus, que nessa manhã toda a tristeza, toda a depressão, por alguma ferida aberta, que seja fechada no nome de Jesus. Que todo medo de encarar um tratamento, todo medo de poder encarar um grande desafio, de encarar o gigante, que isso caia por terra no nome de Jesus. Que sejamos transformados, que sejamos mudados, para que possamos realmente cumprir os propósitos do Senhor para nossas vidas. Pai querido, que nenhum de nós venha morrer enterrando o talento, a riqueza que o Senhor depositou nas nossas vidas. Deus querido, que nessa manhã seja uma manhã de transformar toda essa riqueza, de multiplicar essa riqueza. Que não fique preso a nada. Abandone a sua bagagem. Deixe a sua bagagem de lado e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Aqui nesse lugar é o refúgio, é a habitação do Senhor, é um lugar onde você pode ser e vai ser cuidado pelo Senhor. Permita-se ser cuidado pelo Senhor. Permita que pessoas, sendo usadas pelo Espírito Santo, seja canal de Deus para a sua vida, para tratamento na sua vida. Você pode até buscar ajuda terapêutica. Você pode buscar ajuda com os psicólogos. Aqui na igreja nós temos vários. Mas aqui nesse lugar, a habitação do Senhor, abrigo do Senhor, você pode e vai ser cuidado pelo Senhor. Não deixe nada e ninguém te travar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você tenha um dia, uma manhã abençoada em nome de Jesus.